Olá, pessoal! Bem-vindos ao episódio inaugural do MiviCast, o novo podcast da Mivita Construtora. A gente está muito feliz de finalmente tirar esse projeto do papel. Aqui vai ser um espaço para a gente trocar ideias, insights sobre construção civil, mercado imobiliário, marketing, vendas, tecnologia, inovação e tudo que cerca o nosso dia a dia um pouquinho. Eu sou Lívia Jacomin, você é a host do podcast de vocês, mas em breve vocês vão ver novos rostinhos já conhecidos aí da Mivita por aqui. E hoje eu tô aqui com meus queridos sócios, parceiros, diretores da Mivita Construtora, André Prete, nosso CEO. Não pode falar nem bom dia, nem boa tarde, né? Nem boa noite. Prazer, gente. Tiago Sirtoli, diretor comercial e de incorporação. Prazer estar aqui com vocês nesse nosso primeiro podcast. E Renan Zambon, diretor de obras. Prazer, pessoal. Muito bem, vamos lá, gente. Hoje vai ser um bate-papo que a gente vai conversar um pouquinho sobre como criar uma empresa memorável em mercados tão competitivos. E eu acho que para começar a responder essa pergunta, a gente precisa falar um pouquinho da história, né, das empresas. Então, a galera acho que tem curiosidade de saber um pouco mais sobre a história da Mivita, como que tudo começou. Vamos contar pra gente, André, um pouquinho lá dos primórdios? Vamos lá. Eu começo e vocês vão me complementando aí, gente. Vamos lá. Que a história é de nós quatro. Se for mentira, eu vou falar mesmo. Mas vamos lá, a gente começou, acho que foi na vontade mesmo de todo mundo de querer fazer alguma coisa diferente, na raça, né, Tiago? Acabou que começou com o Renan, o Tiago e eu. A Lívia entrou praticamente no início, né? Você entrou, a gente estava com um ano de empresa. Primeiro ano. Na primeira obra ainda. Na primeira obra, a Lívia ainda já tinha chegado. Mas, na verdade, começou... Primeiro a gente conversou, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer projeto, vamos fazer obra. Não tinha uma coisa muito bem definida. E seria, na verdade, dentro da área de engenharia, né? Nós éramos engenheiros e vamos aproveitar o que a gente estudou, né? Pensamos inicialmente em projetos estruturais. Projetos estruturais. Tiago, você é comercial hoje, na época você era calculista. Ninguém sabe disso, Você pessoal. sabe o que é uma viga hoje ainda? Não sei, mas poucos sabem disso, mas eu já fui engenheiro estrutural durante 7 anos. E, na verdade, isso na época, depois a gente entendeu que foi o nosso, uma das nossas diferenciais. Como para o pessoal entender, nós somos de Aracruz. Aracruz é uma cidade de 100 mil habitantes. Tem 50 mil na sede, uma cidade bem pequena. E como toda cidade de interior, né? A pessoa que vai investir no imóvel, ela tem geralmente um terreno bem localizado na avenida principal. E aí, na época... E faz prédiozinho que coloca loja no térreo, sala em cima. É o padrão. E aí, na época, a gente já queria preparar a empresa. Desde o início, a gente sempre... A construção civil é muito informal no Brasil, né? E aí, a gente sempre quis colocar os funcionários já todos regularizados, tudo mais, preparar a empresa, e a gente tinha que entender como que a gente ia competir. E aí, na época, a gente chegou na solução. O Thiago era o calculista da empresa e o Renan ficava em obra. Peão de obra. E eu ia fazer o comercial, administrativo, aquele iniciozinho. E a gente entendeu que a gente ia vender a solução completa. Então, foi, entre aspas, o nosso primeiro planejamento estratégico no feeling de dia a dia ali que a gente teve, né? Começou numa sala bem grande, uma sede, né? Robusta. Pô, imensa, né? Não, e vai lembrar também, André, que desde o início a gente tentou entrar em Aracruz em algo diferencial. Desde o início, cara. Desde o início. Que ninguém pensava em fazer alguma solução dessa, principalmente no interior. Até para o pessoal entender, nós éramos empreiteiros, então a gente executava a obra que a pessoa contratava a gente para fazer, só que a gente pegou, antes de esperar a pessoa nos contratar, nós fomos com os arquitetos, que são a primeira ponta lá que o cliente procura. E mostrou a solução para eles, então a gente ficou conhecido na época por colocar mais vaga na garagem, e aí a gente focou muito na época em fazer a estrutura. Então, a gente fazia desde o projeto estrutural até entregar a estrutura, que foi onde que a gente viu que nós teríamos competitividade. E de lá para cá, foram-se 10 anos. Que era algo um pouco inovador, né, numa cidade de interior, mas era soluções bem consagradas em nível de Brasil, né? Então, a gente trabalhava com a laje nervurada, é muito conhecido em todas as regiões do Brasil, mas aqui especificamente ali em Aracruz, na região que a gente estava, era uma novidade, digamos assim, né?
Então, você tinha que ter materiais, formas, escoramento metálico. Isso era tudo um pouco de novidade na região, porque era muito comum você passar nas obras e ver madeira de eucalipto para todo lado, né? Parecia uma fogueira as obras, assim, né? Se riscar um fósforo ali, pega fogo. Então, a gente veio com um sistema de escoramento de cubetas, né? Plásticas e escoramentos metálicos. Então, a gente tinha uma obra muito mais limpa e a gente conseguia fazer grandes vãos, vãos de 9 metros, até mais. E isso dava uma amplitude muito grande para os arquitetos, para fazer lojas grandes, sem pilar no meio, garagens grandes. Então, isso juntamente com a pegada comercial, né? Já chegar direto no arquiteto e vender uma solução completa do projeto estrutural, compra de materiais, contratação de mão de obra. Então, a gente tinha uma solução que atendia, né, várias dores que os clientes tinham de contratar de forma fragmentada, né? Então, ficava o projetista brigando com o empreiteiro, que brigava com o arquiteto, e no final ninguém resolvia nada e a gente chegou abraçando tudo. Numa solução relativamente nova para a região, mas super tradicional, né, em nível de Brasil, então sem correr riscos, né? E aí sempre tivemos a vontade de incorporar, né? Passar dessa fase aí da construção em Aracruz. Conta pra gente, Thiago, como é que foi essa vinda pra Vitória? Foi bem desafiadora, né? Foi 2018. 2018, viemos eu e o André atrás de terreno, né? Então a gente tinha muito cliente oculto, hein? Fizemos muito Nossos cliente amigos oculto. Incorporadores, aí fiz muito cliente oculto com vocês, tá? Então, foi o processo, né? Foi necessário naquele momento a gente vir para Vitória, foi bem desafiador. Era um mundo, né, Thiago? Um para mundo. nós era completamente diferente, assim. E tem uma história que é até bem bacana, que quando nós estávamos em 2018 visitando todas as nossas, hoje que são nossos parceiros no mercado do imobiliário, nossos vários amigos, né? Vários amigos. Viraram amigos mesmo. E a gente bateu de porta em porta nas imobiliárias e falamos, olha, somos de Aracruz, estamos com a ideia de vir aqui para Vitória para poder incorporar. A nossa ideia é fazer algo inovador, a gente quer trazer o diferente para o mercado. E fomos atrás do terreno, né? Então, assim, o nosso banco de terrenos, que a gente chama hoje de Land Bank, ele não existia. Então, a gente tinha que começar exatamente através de um terreno. E foi aí que a gente começou a disseminar essa nossa ideia para muitos parceiros. E um deles, um dia, num domingo, lembro como se fosse hoje, me ligou e falou assim, Thiago, surgiu um terreno em frente ao Carone de Jardim da Penha. Vocês têm interesse? E nós somos de Aracruz, nós somos do interior. A gente sabe como é que é o poder de um Jardim da Penha no interior. Era o que a gente conhecia, né? É o que a gente conhecia em Vitória. E até uma vertente que a gente segura até hoje, né? De conhecer primeiro muito bem o bairro. E era o que a gente conhecia, porque... A gente morava lá, né? Estudante. Todo mundo que veio do interior quase vai lá faculdade morar. lá, né? Então, caminho natural de todo mundo. Sim. É um caminho natural. Então, assim, por que não começar para nós, naquele momento, em um bairro extremamente com uma liquidez alta? Uhum. E foi nessa provocação que marcamos, né, no outro dia, logo de manhã, para conhecer o terreno. E lembro como se fosse hoje o nosso grande amigo, parceiro, Roberto, que se tornou nosso primeiro sócio, vamos dizer, porque foi a nossa primeira permuta. Ele estava em cima de um telhado, e aí chegamos para conversar com ele, né? Acho que o André estava na época também. Você e o junto com o corretor. E chamamos ele lá de cima do telhado, fizemos eles descer. Tivemos esse nosso primeiro bate-papo. Ele conta, né? Nossa, eu olhei aqueles meninos novinhos lá e falei, vou ter que descer desse telhado. Que esses meninos estão querendo aqui conversar comigo? E aí veio exatamente aquele primeiro start, né? Da gente mostrar para ele a nossa ideia de incorporar. E ele gostou dessa nossa ideia de inovação. E ele falou assim, então mostra para mim o que vocês estão querendo trazer para cá. E durante todo esse processo, quando a gente estava em Aracruz, é muito bacana, porque eu acho que o André fazia isso muito na época, de visitar empresas fora. Depois eu comecei também a fazer muito e pegar benchmark a nível Brasil e tentar trazer para Vitória. Então, a gente entendeu muito bem o que o mercado de Vitória estava fazendo, principalmente nossos primeiros concorrentes ali de Jardim da Penha. E quando a gente apresentou o projeto para o Roberto, ele ali naquele momento, ele falou assim, eu quero isso aqui para mim. Foi mesmo. E foi o Inside, que hoje é uma referência, né, a nível de empreendimento, vamos botar assim, local. Principalmente por toda a inovação que a gente trouxe, a fachada iluminada, a preparação para deu pouco trabalho.
Eu fiquei sabendo, mas sério, tem pessoas que falam ponto de referência em Jardim da Penha, o prédio bonito do lado do Carone. Ficou muito bonito mesmo. E tá minha cunhada mais nova, tava até esses dias na UFS. Aí um dia estavam as amigas dela falando, é perto do prédio bonito do lado do Carone. Ela, qual o prédio? Aí foram mostrar a foto, ela inside. Aí, caramba, como é que o negócio dissipa, né? Dissipa. A gente vai ter oportunidade aqui de falar um pouco mais sobre essas inovações, né, que a gente buscou trazer. E aí, falando um pouco de história, assim, né? A gente começou sabendo que a gente queria chegar em algum lugar. E aí, falando sobre propósito, vocês acham que a empresa ela precisa começar com um propósito já bem definido no início? Não existe regra para essas coisas, né? A gente, por exemplo, não tinha um propósito, mas eu acho que tudo depende do tamanho que a empresa vai começar. Nós começamos pequeno nem do zero, quase do negativo, de tão pequeno. E o nosso propósito era realmente conseguir rodar a empresa, pagar as contas no início. Então, nós não tínhamos um propósito bem definido. Na verdade, ele estava, e eu acho que é quando funciona, muito intrínseco na gente. Então, a gente já sabia que a gente queria fazer diferença no que a gente queria fazer, muita vontade. Então, entre aspas, esse era o nosso propósito. Aí, claro que a empresa vai crescendo e aí a gente tem que deixar muito mais bem definido o propósito, porque vão entrando os funcionários, aí a gente começa a ter uma cadeia de gerência, de diretoria, que não são os fundadores. Então, a única maneira de a gente conseguir disseminar isso é com propósito, com cultura, né? Então, assim, se conseguir nascer com um propósito que também não enrijeça tanto a estrutura, ok. Mas eu acho que não é necessário, porque a gente é exemplo disso, né? Sim. Bacana. E aí, falando um pouquinho de estratégias, né? Pra gente se destacar em um mercado competitivo. O Thiago estava falando, e é uma coisa que a gente sempre reforça, que a gente busca muito trazer inovação, trazer diferenciação. E aí, eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais dessa questão lá do Inside, né? A gente buscou trazer itens disruptivos para a época. Isso. E chegamos num projeto que realmente foi muito diferencial, né, para o mercado. Eu acho que isso é muito interessante, Lívia. Eu acho que isso tem muito a ver também com a área construtiva, né, que o Renan pode complementar. Mas, assim, desde quando a gente foi para Aracruz, a gente já buscou inovação na área da engenharia, né? Então, assim, inovação sempre foi algo muito forte na Mivita. Sim. E quando a gente veio com esse primeiro projeto para o Roberto, muitas inovações ali eles foram colocados. E isso já começou a chamar a atenção do mercado muito forte. Então, a gente entendeu que, assim, o papel da Mivita de trazer o algo novo, ele já nasceu com esse algo novo. Então, a disseminação, né, a ideia inicial da Mivita, ela foi muito boa ali, né? Então, eu acho que é alguma coisa que está muito forte aqui nos nossos projetos hoje. É uma coisa que a gente tenta dissipar isso, até que o André falou. A gente tem uma cabeça que a gente tem que passar hoje também para as nossas equipes. E todo mundo que vem hoje da nossa equipe está a todo momento procurando algo novo, tentando implementar algo novo. Porque uma coisa que é muito legal e que eu ouço muito na ponta é que o quê? A Mivita, ela está... cada projeto, né, a referência que a gente está ganhando, então o sarrafo está subindo e a exigência para o time está sendo muito alto. Sim. Então, eu falo com o time assim, olha, se vocês chamarem atenção no empreendimento X, o Y que vai vir vai ter que chamar mais do que o X. Então, vocês têm que buscar algo novo também para que seja um diferencial nesse projeto. A régua só vai puxando, A régua só né? vai puxando. É a história que o Bernardinho, quando ele veio aqui no nosso evento de 10 anos, falou, né? Os vencedores do desconforto. Isso aí. Então, essa cultura de estar sempre melhorando. Acho que um detalhe de inovação que vai muito... Assim, a gente busca inovação, mas não é inovação de testar as coisas nos nossos projetos. Pelo contrário. A inovação depende de onde você está e o que aquele público está acostumado. Na verdade, a gente sempre foi buscar fora soluções, tanto da parte técnica de engenharia ou de posicionamento, né? Mas que já foram validadas fora. Então, uma inovação muito pautada com pé no chão, com segurança. Algo seguro, né? Seguro. Essa é uma estratégia realmente importante em termos de benchmark. E ali a gente já sempre buscou, principalmente, ter uma fachada bem disruptiva, né? Digamos assim, que marque ali o bairro. Trabalhar com ACM e outros materiais que a gente tem uma liberdade arquitetônica de elaborar formas diferentes, né? Para dar uma vida para a fachada. A gente busca também sempre, do empreendimento para o outro, ter um toquezinho de um quê a mais que
obviamente com segurança, né? Mas que nenhum outro empreendimento tem aquilo, para a gente dar uma personalidade para aquele empreendimento. Mas usando materiais tradicionais e projetos executivos bem feitos, né? Obviamente. Nós também, a gente trouxe, né, na verdade, ali no começo, um sistema para carregamento elétrico para os carros, mas sendo que cada vaga teria ali o seu ponto, né, de eletricidade. No Insights foi um baita diferencial, né? Foi, outras empresas foram lá olhar como é que a gente estava fazendo, porque até então essa energia era jogada no condomínio, mas aí tinha toda uma confusão de que um morador usava muito, o outro usava pouco, então dava um trabalho para gerenciar isso. E a gente desenvolveu, junto com os projetistas e eletricistas, um sistema que viabilizasse, né, que cada medidor cada carro chegasse a conta para o seu dono, digamos assim, no seu apartamento. Então, buscando o tipo de soluções que aparentemente na época não tinha em qualquer lugar, né? Dá um pouco de trabalho, porque até o projetista ele fica meio assim, mas a gente consegue, né, desenvolver, buscar benchmark em outros locais. Hoje é algo comum, mas obviamente na época era algo bem inovador, digamos assim. Essa questão do carregamento, a gente até, entre aspas, desenvolveu a aprovação junto à EDP na época, né? Exato, exatamente. Que o time de engenharia da EDP trabalhou em conjunto lá com os projetistas nossos, a gente trouxe gente de fora para realmente fazer um negócio parelho com o que estava sendo feito fora. Então foi inovação para o Estado, mas a gente trouxe uma coisa já validada em outros locais, né? Eu acho que foi um exemplo muito claro. Uma coisa que ficou muito marcada também em mim nessa época, logo quando a gente veio principalmente no Inside, depois veio o Next e Stage, a questão das nossas fachadas. E eu via muitos parceiros do mercado imobiliário, né, muitos corretores que viravam para mim e falavam assim: Thiago, tá nascendo um prédio estilo Mivita no lugar tal. Então, esse ouvir, né, há um tempo atrás, um estilo Mivita chamava muita atenção nossa, porque nós estávamos começando a nossa ideia aqui, né, em Vitória, e já ser benchmark para outras empresas logo no início é muito bacana. E hoje a gente vê isso, né? A gente preza muito pela parceria, então a gente tem muito relacionamento muito bom com muitos e outros incorporadores, muito transparentes, e isso é muito legal, isso é uma coisa que a gente incentiva muito. E receber, né, ligações de parceiros, né, incorporadores, perguntando o que a gente está fazendo no empreendimento XYZ é muito legal. Quer dizer que a gente está bem no caminho correto. Bacana. Eu acho que em termos de estratégia também, para diferenciação, é importante a gente falar de marca, né? A gente sempre deu valor à marca Mivita. Então, agora, recentemente, até passamos por um processo de rebranding. A gente sabe que a nossa venda é uma venda muito institucional, né? A gente trabalha muito o desejo do cliente ter um Mivita, morar num Mivita. É engraçado porque no início, quantas vezes a gente respondeu a pergunta, né? Quem é Mivita? Quem é Mivita? Já teve caso das primeiras vendas, né? Que o Thiago participou lá. Cara, teve que abrir contrato social, não é? Eu quase que tive que ler o balanço da empresa com a pessoa pra ela ter segurança do... E foi verdade. Eu lembro que a gente foi na imobiliária um sábado lá, o balanço impresso, que a mulher queria ver a segurança financeira do projeto. Aí eu mostrei, tem tanto no caixa, tal, pra pessoa entender quem era a Mivita, né? A gente respondia muito essa pergunta, né? E é completamente compreensível, porque o cliente, ele tá fazendo a compra da vida dele ali. Muitas vezes vai ser juntou dinheiro a vida toda para comprar aquele imóvel, então ele precisa ter segurança na compra. E hoje, né, passados já alguns anos, as pessoas já reconhecem a gente como uma empresa sólida, onde que as pessoas podem confiar essa compra e desejem morar, né? Então, a gente trabalha muito essa venda institucional junto dos produtos, e então a gente entende que isso também é um diferencial. O evento que a gente fez recentemente do Mivitalks, que foi a marca, né, dos 10 anos Mivita, o lançamento da nova logo, identidade visual, a gente conseguiu linkar todo o mercado ali. Trouxemos o Bernardinho, que é uma pessoa que a gente sempre quis trazer, que é muito muito alinhada ao que a gente quer passar enquanto marca, né? Então, tudo casou, levamos as pessoas para uma experiência imersiva, e isso a gente consegue trabalhar muito o valor da marca, né? Que as pessoas enxergam isso lá na ponta, na hora de vender, isso faz diferença, né? Não, total. Você me fez até lembrar de uma história que foi muito interessante. Porque, assim, quando a gente tem que vender a Mivita, né? Se a gente for olhar, a Mivita hoje ela preza muito pela parceria com o corretor imobiliário. Então, eles são clientes nossos também.
E a gente tem que vender a Mivita primeiro para eles. Sim. Então, esse vender a Mivita no início, né, quando a gente chegou em Vitória, ele realmente foi bem desafiador. Sim. Eu lembro perfeitamente uma das imobiliárias que a gente visitou há um tempo atrás, né, logo no início de 2018, que a gente chegou lá para se apresentar e tinha um quadro, né? Um desses quadros, quem não sabe dessa história, né? Eu lembro disso daí, Thiago, a gente negociando acho que algum terreno, olhando alguma área, você olhou assim, cara, né? Tinha um quadro, logo quando eu abri assim a porta, tinha um quadro assim, ó, de uma incorporadora, que hoje é parceiraça nossa. E aí eu olhei aquilo ali e falei bem assim, um dia eles vão botar o quadro da Mivita aqui. Aí passaram-se anos e anos e anos, eu contei essa história pro dono da imobiliária. Aí, obviamente, depois que ele ouviu isso, ele falou bem assim, se você me trouxer o quadro amanhã, eu vou botar o quadro de vocês aqui. E se você for hoje lá na imobiliária dele, é o nosso quadro que tá lá. Então, eles mudaram de sede até recentemente e a gente colocou outro. Eles mudaram de sede recentemente e o único quadro que eles levaram foi esse que a gente deu para eles, porque realmente foi uma história que ficou muito marcada. E colocamos de outro produto ainda. Exatamente. Então, assim, aonde que eu quero chegar um pouco complementando o que você falou. Essa venda institucional da Mivita, ela foi muito desafiadora. Mas quando a gente atrela, né, esse vender com a entrega, que é muito que o Renato estava falando aqui também, de ter esse cuidado lá da ponta, porque, né, eles falam assim, venda e engenharia, né, você tem que estar muito alinhado. Realmente você tem que estar muito alinhado, porque se você está vendendo uma coisa e está vindo no resultado da entrega, que é o que está acontecendo, isso cada vez mais o cliente da ponta, assim como o cliente corretor, isso está sendo dissipado e está sendo entendido. E, naturalmente, né, o próprio corretor já está fazendo a venda de quem é Mivita. Sim. Acho que essa questão também, alinhado, que a gente está falando ainda de estratégia, né? Que a gente brinca, muita gente fala, nossa, vocês já pegaram esse volume de empresa com esse tempo, eu sempre brinco, não, era para dar para fazer o dobro, né? Mas por conta da estratégia que a gente está pensando no longo prazo. Então, muitas vezes, por questão, primeiro, de princípio da empresa, estratégia nossa, nós poderíamos ter feito algumas coisas que estavam fora do nosso foco principal. E, assim, todo mês aparece alguma coisa, alguém querendo fazer uma parceria, ou a gente fazer um tipo de negócio que não está no nosso foco principal, mas daria quando você olhasse no número ali. Então, acho que isso também fez parte da nossa estratégia. E a gente nunca... Eu não lembro da gente discutir na reunião, que hoje a gente tem um conselho estruturado, né? Antigamente não tinha, hoje tem. Da gente pegar e discutir e a gente entende que uma coisa está fora de estratégia, a gente bateu o pé para fazer, não, a gente, tá na estratégia? Não tá. Então, ok, a gente está fazendo um negócio para gerar resultado para os acionistas também, mas a gente entende que o resultado não é só o financeiro, tem a estratégia, tem os funcionários, tem o nosso posicionamento, tem o nosso cliente. Então, acho que isso também permeou muito a nossa estratégia. E acho que é um pouco a resposta do que eu sempre brinco que dá para fazer o dobro, porque era isso, entendeu? Até hoje dá para fazer o dobro. Para frente, talvez atrapalharia a crescer com esse crescimento tão sólido que a gente busca, né? Sim. E apesar, assim, da Mivita não ser uma empresa, digamos assim, dessas centenárias que nós temos por aí, né? Modo de falar, mas empresas que têm muitas décadas de história, a Mivita, ela busca trabalhar com parceiros que têm muito tempo de carreira, né? Escritórios especialistas, desde a fundação até o para-raio do prédio, né? Todos os escritórios... Consultoria, né, Renan? A gente sempre investiu muito. Os melhores escritórios do nível de Brasil, escritórios que têm realmente 40, 50 anos de experiência para tá dando consultoria e tá elaborando nossos projetos. E equipe de obra também extremamente experiente. Então, a gente não abre mão disso, né? A gente sabe da responsabilidade, né? Que é o maior sonho, realmente, das pessoas, ter a casa própria, ter o apartamento. Então, a gente sabe dessa responsabilidade e a gente busca sempre trabalhar com o que tem de melhor, em nível de Brasil, até de mundo mesmo. Então, isso dá uma segurança da gente também entrar em grandes empreendimentos com a tranquilidade que não é só a nossa cabeça, não. Tem muita cabeça branca que está aí junto da gente, ajudando a gente a tomar diversas decisões. E assim, acho que isso aí que você pontuou, a linha de consultoria sempre foi uma linha muito grande de investimento nossa, né? Sim, verdade. Então, sempre em relação ao nosso faturamento, e a gente sempre escutou, cara, para que vocês estão trazendo esse monte de gente? E hoje eu vejo que a gente está colhendo frutos disso. E assim,
dentro da questão técnica de engenharia, a gente sempre fez muito isso, na questão de marketing, na questão de vendas, na questão... Hoje a empresa, a gente modulou toda a questão de balanço, de consultoria financeira, que assim, se a gente quiser apertar mais um pouco ali em 6 meses, 1 ano, a gente está preparado quase para fazer IPO, entendeu? Não pelo volume, mas em termos de normativas que a gente segue interno. Então, essa linha de consultoria vem trazendo, né, a experiência que às vezes as pessoas acham que a gente precisava de ter mais, que é natural, não tem jeito, né? E eu acho que a gente está colhendo fruto disso agora. Legal. E falando de estratégia, também acho que temos que falar de clientes, né? Que Sim. é uma parte muito importante. A gente está até agora com um setor exclusivo para cuidar do sucesso e experiência do cliente, porque esse é um dos nossos pilares, né? A gente entende como um grande diferencial e a gente sempre ouviu muitos clientes, né? Eles sempre foram muito foco do nosso trabalho. E eu acho que é válido para a gente exemplificar isso bem na prática, a gente contar a história do projeto do Lago, né? Como é que foi essa mudança de projeto aí, levando em conta os clientes. E depois também que a gente mudou, a gente fez melhorias e tudo mais. Foi interessante, né, Thiago, projeto do Lago, a gente foi show, teve lá com o seu Eloy e o Jane, que eram os proprietários do cerimonial. E, na verdade, começou ali, porque o contrato inicial com eles era de permuta. Depois virou compra. E a gente estava com o contrato assinado e a gente nem quis pegar para ler o contrato. Se eles não estão felizes, vamos... Ali já demonstrou o tanto que a gente é parceiro, né, do permutante. Vamos para a compra e depois os projetos, né, Thiago? Foi muito bacana, porque, assim, Lívia, acho que todo mundo aqui já sabe que hoje a gente tem uma área de inteligência dentro da Mivita que ela é muito forte. Então, hoje, a base de dados ela é extremamente primordial numa área de incorporação e na Mivita ela não é diferente. Então, essa área nossa, ela tem um acompanhamento mensal, né, dos, vamos botar assim, parceiros / concorrente, mas do que acontece a nível mercado de Vitória. Então, a gente tem bem palpável, assim, de metro quadrado, quem é que vende, quem é que não vende, quem é que entrega, como é que é a área de lazer de um, como é que é a entrega de outro. E isso tanto nos bairros que a gente atua, quanto também nos bairros que a gente pensa em atuar. E no Lago, que foi o Lago by Mivita, que foi o nosso primeiro empreendimento de Jardim Camburi, não foi diferente. Quando a gente foi para Jardim Camburi, a gente entendeu que lá atrás, ainda Jardim Camburi, algumas pessoas não gostavam de apostar tanto no bairro, né? E a nossa visão já foi diferente. A gente já entendeu que Jardim Camburi já era a bola da vez, que tinha um potencial gigante em Jardim Camburi. E na pesquisa de mercado, né, deu como se fosse um empreendimento compacto, de 3 quartos. E foi aí que a gente partiu para o nosso projeto, até junto com os donos, seu Eloy. Só fazendo um parênteses aqui, o Lago representou para a gente uma virada de chave mesmo, né? Foi quando a gente passou do ciclo de empreendimentos menores para empreendimentos acima de 100 milhões de VGV. Então, para a gente é muito representativo, né? Isso vale a pena de falar de estratégia, né? Sim. Porque no início a nossa estratégia foi, vamos fazer 2 a 3 empreendimentos menores para a gente ajustar o nosso operacional, né? Para depois fazer empreendimento maior. E foi isso que você falou, né? Os empreendimentos menores foram todos na casa de 30 milhões de VGV. E aí o Lago já era empreendimento de mais 100. Ele era maior do que os 3 juntos, né? Então. E até complementando, né? Se a gente for colocar a Mivita, a gente está partindo para uma fase 3, né? Fase 1 da Mivita, uma coisa que eu sempre falo muito na área de terrenos, né? Fase 1 foi quando a gente fez o Inside, Next Stage, VGV ali na faixa de 15 a 25, média deles. E depois a gente vai para o Lago, Serena e agora o Quartz, né? Que foi um recém-lançamento, todos eles nas faixas de uns 150. E os que estão para vir aí também, né? Os que estão para vir, que é a fase 3, né? Que a gente o André já querendo soltar spoiler. Já tá querendo soltar Não, que estão no tamanho da fase 2. Ué, a gente tem uma área de novos negócios que tem mais de 100 terrenos na boca do funil. O terreno tem que entrar, né? A meta tá usada deles, né? A meta tá usada. Tá muito forte. Então, assim, o Lago, complementando o que a Lívia falou, foi uma virada de chave muito forte, porque só o Lago, ele já era maior que os 3 primeiros empreendimentos. Então, para nós, foi uma virada de chave muito forte. E a gente sabia, né, que o André sempre brincou com a gente, daria para fazer o dobro. Mas a gente sempre, de comum acordo, já entendia que o processo, né, ele tinha que ser criado. Então, tem que fazer... A gente fez o Inside em 1 ano, só fazendo o Inside. Por quê?
As áreas, elas têm que ser estruturadas. Não adianta você também dar um passo maior que a perna. Só um OBS, né, Thiago? É porque nós fizemos 10 anos, mas quando nós viramos incorporador, foi em 2018 para 2019. Então, a gente está falando de 6, 7 anos como incorporador, né? Sim. Exato. Então, a reestruturação. Muita contratação. E aí, nessa virada do Lago, né, juntando a pesquisa de mercado que a gente teve, que dava o compacto, e as pessoas já estavam entendendo o que a Mivita estava entregando. Então, o cliente, que eu chamei de cliente, que é o corredor que a gente considera cliente, a gente começou a entender a demanda alta de apartamentos grandes ali. E foi aí que eu chamava o André e o Renan, na época, né, muito... Eu falava assim, pessoal, o produto a gente poderia fazer XYZ. Aí eles mesmos contemplavam assim pra gente, mas a pesquisa de mercado deu tal. Então eu falei assim, vocês precisam ir comigo na imobiliária para vocês entenderem que realmente a expectativa do mercado é essa. E ali realmente foi aonde que a gente pegou o projeto, mudou o projeto. Não é que a gente não iria vender o outro, só que o mercado já estava entendendo o que a Mivita está trazendo diferente no mercado ali. A expectativa estava alta. Então a expectativa já estava alta ali. É por isso que eu falei lá no início que quando a gente fez o Inside, o Next já foi uma expectativa maior que o Inside, o Stage maior, o Lago já era maior também. E era um local icônico no bairro, né? Onde era o cerimonial Lago de Garda. As pessoas que moram em Jardim Camburi amam aquela localização. Todo mundo já foi no casamento. Festa de 15 anos, casamento. Tem toda uma história por trás, né? Que foi até o que a gente tentou manter aí no conceito do Lago mesmo, né? Isso, hoje lá na área de novos negócios, isso é muito importante. Toda vez que a gente vai fazer, né, o contexto vamos botar assim, né, o estudo do empreendimento, a gente preza muito pela história. E ali, né, quem esteve presente ali no lançamento com o seu Eloy e o Jane, entregamos até uma placa, né, para eles. Ali ficou muito claro que a gente manteve ainda muitas das histórias que aconteceram ali no Lago by Mivita. Já vai pelo nome, né? Já vai pelo nome. Então, a gente mudou todo um projeto que já estava aprovado, né? Praticamente aprovado. Eu lembro que teve nos finalmente antes de mudar, eu lembro até hoje, o Thiago bateu lá na minha sala, cara, não tem como, eu não consegui dormir que tem que mudar esse negócio. E aí, 1 ou 2 dias antes, a gente tinha apertado a mão. Cara, não vamos falar mais sobre isso. Tá resolvido esse projeto. Morreu o assunto. É um 3/4 de 80 e poucos metros, que ia vender, o produto tava bom. E aí, foi quando você falou, não, vamos então rodar. A gente foi nas 3 imobiliárias, parecia que o pessoal tinha combinado. E aí, isso aí, agora faz parte da estratégia, né? Porque a gente não faz só o numérico. Como a gente tem tanta proximidade com o mercado... a gente vai bater, entre aspas, papo com eles para pegar as dores. E acho que a gente já vai pro segundo lançamento pós o Lago e tem dado muito certo, né? E isso, Lívia, é a questão dos pilares que a gente preza muito hoje, né? Que você estava falando da experiência do cliente. Então, tudo isso para a gente chegar no que o cliente quer. Sim. Né? Porque o cliente conversa com o corretor conversa com a gente e isso daí o ciclo fecha. E deixa o cara da obra doido, né? O projeto está pronto, o sanitário pronto, elétrico tudo certinho. A gente vai mudar tudo. Falei, meu Deus. Você confia que vai dar certo, né? Vamos lá, tamo junto. Vamos resolver. E mesmo depois que a gente mudou o projeto, a gente viu que dava para otimizar mais ainda, a gente mudou, né? Depois que a gente já tinha vendido algumas unidades, assim, os acabamentos que a gente trocou, né? Incluímos outras coisas que não tinham. Que na verdade, assim, todo o projeto a gente tem uma viabilidade financeira dele. E como lá foi muito acertado, a gente conseguiu performar em velocidade de vendas mais rápido do que a gente tinha previsto. Então, deu, entre aspas, uma folga do orçamento. E aí, na época, a gente sentou, né, em conselho, tem essa folga, e a gente pegou parte dessa folga para melhorar os acabamentos que já eram muito bons do Lago. Pensando muito nesse brand. Aí, de novo, se nós pensássemos só ali no o máximo possível de retorno financeiro, a gente já entrega que já estava muito bom, mas a gente queria ir além. Então, isso vai ser visto agora, quando a gente entregar no final do ano, início do ano que vem, o Lago, como é que vai destoar tanto em termos de acabamento como o que a gente tem visto ali na região, né? Sim, as pessoas percebem muito isso. Falar de estratégia, acho que eu não vou dar o spoiler agora do espaço que a gente vai lançar, não, né? Não, acho que melhor não, né? Um espaço inovador, só um gostinho, que vai atender as não expectativas. Não dando spoiler, já falando. Não dando spoiler, mas o cliente ele vai se surpreender na hora que ele for conhecer agora os empreendimentos da Mivita. Mas isso até completa com o que a gente falou. Esse espaço que nós estamos criando, que não pode falar muito mais, né? Ele é fruto de muito benchmark que nós fizemos nos últimos 2 anos, muito relacionado à experiência do cliente, né?
Então, a gente visitou... Vamos lá, Thiago. Eu não aguentava mais... Vai falar ou não vai falar? Não, eu não aguentava mais... Vou falar, então. Eu não aguentava mais fazer viagem com o Thiago, sabe, bicho? A gente foi pro sul, sudeste, nordeste, centro-oeste. Goiás, Balneário, São Paulo... Ixi, um monte de lugar, cara. Miami, verdade, isso mesmo. Miami. Isso aí. E a gente gosta muito, né, de buscar essas referências. Sim. E vai ser um espaço diferenciado em Vitória. Aí, pra esse espaço, a Lívia pegou o time dela todo e foi passear no shopping em São Paulo, né? Isso aí. Ralamos lá, vendo muito benchmark legal. Vai ser interessante, mas depois a gente conta. Então tá. Bom, gente, acho que já deu pra ver que a Mivita gosta muito de ir além, né? E falamos muito aqui das estratégias e das coisas que deram certo, mas tivemos muitos desafios, né, ao longo desse caminho aí também, né? O que vocês acham que dá pra gente compartilhar em termos de desafios que a gente passou e que é válido a gente contar aqui pro pessoal, que nem tudo são flores, né? Eu acho que desafio vai uma temporada de podcast nova, tá? Se a gente for... Juro, você começou a falar aí, começou a vir na minha cabeça o que a gente pode falar. Se começar a chorar agora... Cara, vieram uns 10 desafios, né? Não, mas acho que essa questão de desafio a gente leva aqui, porque a gente também não pode fechar o olho, mas... Aí, de novo, voltando no Bernardinho, que é aquela frase que ele falou lá e ficou na cabeça muito assim... Como é que é? Não reclame... Não reclame, não se explique, compareça e faça o seu melhor. Então, acho que isso sempre foi uma vertente nossa. Mas desafios, acho que a gente pode fazer uma rodinha aqui de desafios e ficar muito tempo. Mas tem muitos, né? Acho que um deles, por exemplo, foi logo quando a gente começou a operação em Vitória, começou a pandemia. Então, a gente estava com o primeiro empreendimento em Vitória iniciando. Sim. E começou a pandemia, não sabia muito bem o que ia fazer ali. Então, tanto o Inside como o Next, o Stage também, passaram quase todos na pandemia. Isso foi muito desafiador, porque a gente estava aumentando a equipe em pandemia, ajustando a operação em Vitória, a parte comercial, ninguém sabia muito bem como é que estava, teve aquele desajuste de custo, né? Então, custo de obra, desabastecimento de obra. Sim. Acho que foi desafio sistêmico, foi um desafio bem grande para nós, né? Sim. E para resolver muito desses desafios, a gente sempre teve a característica de aquela cara de pau, digamos assim, né? A gente não tinha alguma das respostas, a gente não tinha receio de chegar para uma empresa mais experiente, para outros parceiros do mercado e buscar benchmark, buscar comparações. Então, acho que isso ajudou muito a gente errar, digamos assim, a gente aprender com o erro dos outros, né? Então, acho que isso jogava a gente lá na frente na hora de ter mais assertividade nas tomadas de decisões, porque a gente sempre fez muito benchmark. Não é uma empresa que fica ali fechadinha, né? Vendo só o jeito que cada um dos sócios quer fazer, não. A gente busca o que tem de melhor em nível de Brasil, de mundo. E é uma indústria, de fato, complexa, né? Poucas indústrias, eu acho, são tão complexas, onde você tem uma cadeia de fornecedores assim, extremamente variada, né? Tanto em termos de projetos, de fornecedores de material, de mão de obra, da área comercial, são um monte. Então, são realmente centenas, milhares de fornecedores para a gente juntar todo mundo e fazer um prédio. Então, assim, você realmente tem que ter uma boa organização, um bom planejamento. Estruturar muito bem isso, né, de fato, porque uma coisa que você erra no começo, ela vai te cobrar caro lá no meio e no final do projeto, né? Mas eu acho que é isso, de fato, você realmente buscar o conselho, buscar no seu ramo ali, empresas experientes, pessoas experientes, e buscar aprender com essa turma. E o principal, aprender com o erro dos outros, né? Obviamente, aprender com os próprios erros, que já é muito bom, mas o essencial é o que te deixa lá na frente, aprender com o erro dos outros. Um dos desafios que me chamaram muita atenção durante essa nossa trajetória, acho que foi a fase de transição, né? Quando a gente veio para Vitória, ainda tendo que manter Aracruz. A gente se dividiu, né? A gente teve que se dividir, né? Nós 4, basicamente. Enquanto uns tocavam Aracruz, outros tocavam Vitória, e a gente no início tinha que fazer tudo. O famoso tem que bater o escanteio para a área, cabecear e defender. Basicamente era isso, porque, principalmente por questões também do financeiro, a gente tinha que ter uma equipe muito enxuta
E o início, né, ele foi muito desafiador também, porque nós nascemos em Aracruz, nós 4 somos de Aracruz. Quando a gente começou no mercado de Aracruz, a gente conhecia bem o mercado na nossa mão. Quando a gente veio para Vitória, era um mercado novo. E aqui a gente teve que demonstrar muito para as outras pessoas o que a gente estava querendo fazer. Então, você entrar no mercado que era muito concorrido também era muito desafiador. E a gente soube demonstrar, né, para todo mundo. E a gente sempre brinca muito que a todo momento e a toda jornada da Mivita sempre surgiram pessoas e parceiros muito bons nessa nossa jornada. E aí esse início, né, que a gente tinha que a todo momento defender de quem é a Mivita e do que a gente está querendo trazer. E naturalmente o processo ele estava sendo formatado e a gente estava colocando pessoas ali e tentando, né, no início, criar aquela cultura que hoje fica muito disseminada. Então, para mim, isso foi bem desafiador. Sim. E precisa de muita coragem, né? Eu acho que a gente sempre quis... a gente não se contenta com o bom. A gente sempre quer o ótimo, né? E a gente quer abraçar projetos que gerem cada vez melhores resultados. E eu acho que a gente pode dar como exemplo o Hotel Canto do Sol, né? Que tá todo mundo falando, até... Todo mundo quer saber da demolição, né? Não vai ter dinamite, pessoal. Já me perguntaram isso 1000 vezes. E eu acho que é um projeto desafiador que a gente abraçou, né? E vai ser um novo marco pra gente, né? Assim como o Lago foi, é uma outra dimensão de projeto, né? Mas que a gente está se estruturando muito bem para isso, como o André falou, né? A gente trabalha com um aspecto até um pouco conservador, sempre garantindo uma folga financeira, estruturando muito bem o time, né? Para poder abraçar muito bem esse tipo de projeto. Às vezes, até quando a gente chama alguns consultores, assim, eles vão olhar essa questão, por exemplo, folga financeira. Rapaz, não precisa de botar tanta folga, não. Deixa que a gente sempre trabalhou assim. Não, deixa essa folga do jeito que tá. Mas, por exemplo, o hotel foi assim, né? Primeiro porque um ciclo de negociação muito maior do que um terreno. E eu acho que é interessante os desafios. Quando a gente veio para Vitória, fechar um projeto do tamanho do Insight para nós era um grande desafio. Hoje, para nós, entra na linha de montagem, a gente dá o mesmo carinho, mas a gente não fica tão preocupado porque a gente já tem domínio daquilo e a gente ordem de grandeza só ordem de grandeza que vai mudando. Então, o projeto, por exemplo, do hotel foi isso por conta de... Quando um projeto, um negócio toma um tamanho maior, você começa a ter que ter... Até nós, a gente precisa de evoluir como gestor, como administrador, como diretor da empresa, para outros pontos. Então, um projeto maior demanda de mais estratégia. Então, a gente é buscado a ter mais estratégia. Um projeto que foi para a mídia, muito na mídia. Então, a gente tem que começar a entender como que é o nosso papel na mídia, como que a gente se posiciona, o que a gente quer passar com isso. E, no caso específico do hotel, a gente ficou mais de um ano negociando. A família foi muito boa com a gente, negociação muito aberta. Demorou, mas demorou por conta realmente porque era um projeto grande. Demandava de ver muitos detalhes. Então isso, aí agora na concepção do projeto, a gente colocou mais tempo do que o normal dos outros projetos para trás, porque a gente quer ver mais coisa, a gente está trazendo mais consultoria. Então, assim, para a gente ficar, entre aspas, tranquilo com o que a gente vai fazer. E é um momento que a Mivita vive hoje, né? Muita empresa, acho que falei em outro podcast, ela chega num certo patamar que, ok, dá para ficar ali, vai ser legal, tá bacana, só que acho que é uma coisa nossa de querer ir além. Então, para ir além, a gente começa a colocar o pé em alguns pontos que a gente precisa de ser mais estratégico. Então, nós aqui estamos passando por isso, né? Se desenvolver como estratégico, entender realmente qual que é o papel estratégico. Sair do operacional, famoso. Famoso. E assim, eu, há 10 anos atrás, achava que o estratégico era aquele cara que ficava pensando tal, e não pegava muito a mão na massa. Cara, como lá na empresa eu vou saindo um pouco mais para o estratégico e vocês vão no técnico, depois vocês é meio que o nosso combinado, né? Eu tô trabalhando o dobro do que eu trabalhava, não sabia nem que tinha como fazer isso mais. Então é um desafio também, tá? Aprender estratégico, as decisões, elas tomam um impacto muito maior. Então, a questão de você... Porque quando a gente está no técnico, no tático e no operacional, a gente faz uma ação, na hora tem... Acho que eu falei isso no outro podcast também. A gente faz uma ação
e já tem o resultado dela na hora. Então, meio que dá uma dopamina. E esses projetos maiores, essa questão estratégica demanda da gente ter mais calma. Fazer à medida que vai ter resultado daqui a 3, 4, 5 meses. Então, é um desafio para nós agora também isso. Uhum. Só complementando um pouco o que o André falou, e também do que eu falei um pouco mais cedo, né, da fase 1, 2 e 3, a gente pode dizer que o hotel ele é a fase 3, que assim como o Lago era maior do que os 3 primeiros empreendimentos, a gente pode falar que o hotel ele é maior do que o Lago, Sereno e o Quartzo. É fase 3 plus. Então isso acaba sendo sim uma fase 3, que aí vem toda essa questão que o André falou, né? A Mivita ela acaba sendo mais conhecida, então aquela questão da objeção de quem é a Mivita, né? Isso acaba sendo amenizado a partir do momento que a gente aceita ter esses projetos, né, mais robustos. E não vou dar spoiler de nada. Todo mundo, toda semana, todo encontro que a gente faz, todo pré-lançamento, eu pergunto, e o hotel? E o hotel? Calma, o hotel ele está seguindo naturalmente dentro do seu prazo. A gente já está, né, bem confiante ali no nosso Vai ter produto. loja, Thiago? Já está bem confiante. Já faz as perguntas aí que a galera faz. O pessoal me pergunta toda hora. Eu falo, olha, Thiago que sabe. Thiago tá Mas uma isso daí. coisa que a gente pode falar, que todos nós temos muita certeza, Lívia, é que a gente passou muito bem pela fase 1. Né? A gente está muito com os pés no chão na fase 2. E uma coisa que a gente tem certeza que a gente vai estar muito preparado para a fase 3. Na verdade, a gente já está, né? A gente já se preparou para isso. Já está preparado. Muitas vezes a gente conversa com outros empresários. Primeiro corte, em discordância aqui dos sócios. Pode preparar tanto. Aí a polêmica que você queria. Sócios discordam ao vivo. Tem que gerar corte, né? A polêmica que o Renan queria causar. Não, mas na verdade é um complemento que o Thiago falou, não é discordância. Não estraga não, tá vendo? Né? Não, que a gente realmente está preparado. E muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas para esse volume que vocês estão, precisa dessa equipe inteira. Porque vocês não estão inchados? A gente escuta de... Primeiro, que a gente olha todos os nossos números em relação às empresas de estado em bolsa. Então, o nosso DGA, que é a despesa administrativa, percentualmente é menor em relação ao faturamento do que as empresas de estado em bolsa. A gente sempre toma esse cuidado. E é um desafio, porque a gente está crescendo em um percentual alto e manter isso ali dentro dos padrões. Então, na verdade, a gente já está muito preparado para isso. E, assim, na minha cabeça já está o nível 15, 20, tá? A última reunião que a gente teve, né? O André participa muito da reunião de novos negócios, já é algo numa fase 4. Gente, é isso então, que eu passo, tá? Diariamente. Vocês estão vendo aqui, é assim mesmo. Por isso então, que ele fala que dá para fazer o dobro, o triplo, 4 isso. vezes mais. Então, assim, uma coisa que a gente pode, se a gente puder falar de spoiler do hotel, é que o hotel já tá, assim, já passou a fase do hotel, a gente já tá mirando na fase 4. Legal. Esse aí é o spoiler. Show. E falando, assim, sobre acertos, assim, o que vocês acham que foi um acerto da Mivita que a gente vai continuar perseguindo aí nos próximos anos? Cara, acho que sem dúvida, não sei bem se seria o melhor exemplo, mas a gente talvez deu um pouco de sorte no começo da gente ter um grupo de uma sociedade muito plural, assim, né? De muitas... É um caminho natural, meio que cada um tem uma certa identificação com uma área. E talvez fosse eu sozinho fazendo, cara, ia ser um negócio quadrado, cartesiano, não sei o quê. Sem ser fachada iluminada. Não ia ter nenhum detalhe na fachada. Ia ter tudo quadrado. Então, assim, acho que ter um time tão diferente, digamos assim, foi essa salada, né, digamos assim, ela viabilizou com que a gente chegasse até aqui e se destacasse num espaço onde já tem muita construtora, né? Então, a gente conseguiu fazer algo realmente diferente, não foi combinado. Acho que o Thiago, até hoje eu não me acostumei bem, o Thiago era calculista, hoje está na área comercial, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de olhar. Thiago, me ajuda aqui a resolver um negócio. O Thiago nem lembra mais. Nem lembra mais. Então, assim, eu tô acostumando com isso ainda. Brincadeira, já acostumei, já tem tempo. Mas, de fato, para a Mivita foi algo que tinha tudo para, às vezes, dar errado. E deu muito certo, né? De fato, a gente consegue atingir várias áreas, né, de uma empresa, de fazer algo realmente diferenciado. Acho que o Renan leu meu pensamento, que na hora que ela falou... Eu já vi seu podcast anterior. Mas quando a Lívia falou, realmente foi a coisa que mais me veio na cabeça.
foi isso. E, além disso, a gente se estruturar como sempre pensar, a gente fatura X, a gente pensa como se nós faturássemos 10X como organização. Então, organização desde... Beleza, aqui a gente está falando um pouco como sócio, como diretor. Mas no nosso dia a dia a gente entender que essa pluralidade tem um conselho, que aí depois você tem a linha de diretoria, de C-Level, agora tem a gerência, daqui a pouco a gente tem outros diretores que não são sócios da empresa, entender que a gente está criando um negócio que é maior do que a gente ali no dia a dia. É uma preocupação muito grande. Muito, né? A cultura, né? Sim. Então as pessoas que entram já vão absorvendo essa cultura. Eu acho que é um dos grandes diferenciais. Eu ia falar exatamente disso, assim, de cultura, né? De time. Eu acho que manter um time engajado e apaixonado pelo que faz... Sim. Isso é um diferencial muito grande. Então, assim, a gente mantém um clima leve lá na empresa, né? Onde todo mundo se dá super bem, é harmônico, o ambiente corrobora para que todo mundo trabalhe mais, produza mais. Então, a gente faz nas nossas pesquisas de clima, temos sempre nota de padrão de qualidade, a gente avalia índice de felicidade das pessoas, porque a gente acredita que se as pessoas estão felizes, elas vão produzir mais e gerar melhores resultados. Mas isso não quer dizer que as pessoas trabalham pouco, muito pelo contrário, né? Todo mundo é muito cobrado. Mas eu acho que as pessoas entendem como uma troca. Sim. Né? Elas estão num ambiente leve, agradável, são reconhecidas por isso, mas também entregam muito resultado. Então, a gente manter esse time, avaliar bom humor, a gente avalia bom humor na nossa avaliação de desempenho, sabe? Que lugar que você avalia isso? Na Mivita, difícil. isso é importante. Então, ter essa cultura muito forte, onde ela mesma expurga quem não se encaixa, a cultura atrai e retém ali quem a gente acredita que vai crescer com a gente, quem acredita no nosso propósito. Eu acho que isso é um cuidado muito grande, né, que a gente tem com as pessoas que estão com a gente acredita muito no time, a gente consegue passar essa imagem aí da porta para fora, porque da porta para dentro nosso time é muito forte. Sim. E unido. Então, isso é uma coisa que eu acho que com certeza cada vez mais a gente vai querer trabalhar, aprimorar isso, né? Cada vez mais. As pessoas hoje são os principais ativos, né, de muitas empresas. E na Mivita não é diferente. Então, acho que cada vez mais é um consenso nosso, né? Que a gente tem que buscar isso. Eu acho muito bacana também, porque assim, nós 4, nós temos cada um perfil, igual o que o Renan comentou. E a gente se respeita muito. Então, assim, são 4 pessoas diferentes com o mesmo objetivo. Então, a partir do momento que a gente se respeita, de cada um estar na sua área, então todo mundo sabe respeitar, assim, até onde que eu vou. E caso, né, seja necessário a gente precisar, né, dar um toque, e obviamente o feedback entre nós sempre foi transparência, e a gente sempre vai continuar nisso. A gente sabe que é para pensar na Mivita. Então, a todo momento, a gente coloca a Mivita em primeiro lugar. A Mivita acima de tudo. É um barco só. E a questão da cobrança, né? Eu acho que quando as pessoas estão mais tempo com a gente, elas veem a cobrança como a gente querendo que ela melhore. Sim. A gente sabe que é o melhor para ela e para a empresa também, lógico. Mas a evolução da pessoa. Então, as pessoas estão mais tempo com a gente, elas já acham normal essa cobrança, porque ela entende, não, é quase como um pai e a mãe querendo que o filho melhore, né? Então, essa abordagem com o nosso time, sempre de uma forma muito natural, impermeou na cultura, né? Que agora que o nosso gerente faz isso com a equipe dele, com o coordenador, com o analista dele, eu acho que é um trunfo também. Sim. E eu acho que também tem 2 coisas que a gente nunca vai perder pelo nosso perfil também, né? Eu acho que é a humildade de sempre aprender, sempre se colocar numa situação de aprendizado mesmo, né? A gente gosta muito de receber feedback, a gente sempre fala isso, né? Que os feedbacks que a gente ouviu nos fazem chegar onde a gente quer chegar. E o inconformismo, né? Acho que é o perfil nosso também. Sempre dá para fazer melhor. É uma coisa que a gente cobra do time também. Isso é legal, Lívia, porque... Você vai fazer o dobro. O dobro, triplo, 4 vezes. Isso é muito legal, porque toda vez que acontece, né? Até um próprio evento, quando acontece... Um evento até com o corretor, quando acontece evento com os nossos investidores... essa relação também Mivita-investidor é muito forte. A gente não gosta de chegar nessa reunião e falar para eles assim, o que vocês acharam de bom? O que vocês acharam que poderia melhorar? Isso aí. Então, isso para nós é muito, muito bacana, que isso mostra que a gente quer toda hora o desconforto.
Sim. Sim. Falando de futuro também, acho que a gente vai manter sempre nessa pegada da inovação, né? Que sempre foi uma aliada nossa lá desde o início. Então, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão criando mais confiança no nosso trabalho, que traz um pouco mais de tradição, de solidez. Mas a inovação, ela nunca vai poder deixar de existir, né? A gente tem que sempre buscar isso em todas as áreas, né, que a gente atua. Seja na obra, seja na parte de novos negócios, no marketing, vendas, né? Eu acho que... E a gente faz muitos movimentos para que a gente traga a inovação sempre do nosso lado, né? Agora a gente está até com uma área meio que exclusiva para essa parte, né, de inovação e processos. Sim. Com o crescimento da empresa... a gente precisou de realmente estruturar uma área, né, de processos, porque acaba que começam a ter muitos pontos de interseção. Então, a gente entendeu que, por exemplo, a inteligência artificial tomou conta, assim, não é nem diferencial, é obrigação praticamente. Sim. Então, a gente já está implementando ela para vários setores da empresa. Questão de processos faz parte da inovação. Sim. Deu tempo aí, Carol? Já falamos demais? Nem tem viu presente, Carol? Tempo, né, vai ter presente, Carol? O André quer saber se tem surpresa, que ele tá acostumado a receber surpresa no podcast que ele participa. Bolinho. Não, mas a gente já tá caminhando pro fechamento. Eu acho que a gente pode tentar responder a pergunta de milhões, que é o título do nosso podcast, né? Quais conselhos que a gente daria para as pessoas que realmente desejam ter uma marca, trabalhar numa empresa que sejam memoráveis, que sejam diferenciais nos mercados que atuam? Quem quer começar? Eu vou... Essa é boa, hein? Essa é boa. Difícil, essa é a de milhões. Essa é boa. Mas eu vou... Essa é aquele, né? Quem começa, os outros pensam, né? Mas, Lívia, uma coisa que, assim, eu diria é o começar. Porque, assim, nem sempre vai estar 100%, nunca vai estar perfeito. Se você não tomar atitude, se você for esperar o perfeito, você não vai começar. E uma coisa que eu falo muito, né, principalmente pro pessoal da minha equipe, bota em prática e errem. Só que assim, evitem errar 2 vezes a mesma coisa. Então, o errar, ele faz parte do processo. Só que permanecer naquele mesmo erro não faz parte. Então, você tem que pegar, realmente estratificar qual é o seu objetivo. Se você tiver aquela vontade, se você tiver aquela ansiedade e querer fazer valer, você vai conseguir. Então, bota no papel e, principalmente, bota em prática. Legal. Essa é a sua palestra? Essa é a minha palestra. Corte motivacional. Bom, gente, não é muito minha área de especialidade, mas o que eu observo pessoas da área sempre falando, né? Ter uma boa estratégia de comunicação com aquele público que você quer atingir, né? Obviamente, você não vai agradar todo mundo. Recentemente, numa entrevista, o próprio Cristiano Ronaldo tinha uma garrafa de um refrigerante famoso. Ele tirou essa garrafa da frente e colocou água. Então, assim, no outro dia, as ações dessa empresa caíram. Então, assim... Ou seja, você não vai agradar todo mundo, você vai agradar um nicho específico de pessoas e você tem que ter uma comunicação direta, né, com aquele grupo, né? Pode ser uma comunicação explícita através de grandes personalidades, pessoas famosas, por exemplo, de marca de relógio. É um material, é um produto genérico, né, muito igual um ao outro. Então, a estratégia de marketing acho que vai ser muito fundamental, porque... a pessoa vai querer usar se de fato pessoas importantes estão usando, digamos assim, desde a Rainha Elizabeth, a primeira mulher que atravessou o Canal da Mancha, enfim, grandes eventos, né? E acertar esse público, ou estratégias mais implícitas ali, né? Digamos, seu produto ele é durável, ele não quebra nunca, então você não vai precisar de fazer propaganda, mas você não vai inovar muito, porque quando você inova, você coloca produtos mais novos, que foram menos testados. Então, não vão ser empresas inovadoras, mas que vai ter uma comunicação com aquele público que ele quer um produto que não quebra. Ele não quer inovação, ele só quer segurança. Então, acho que tem espaço para todo mundo. Você só tem que ter muito claro, assim, de fato, qual é o seu público, qual é a sua estratégia de comunicação. Arrasou. Viu? Dá para trabalhar. Ensaiou. Essa fala ele ensaiou. Leva ele pro marketing. Dá para trabalhar. Vou levar ele pro marketing. Eu acho que... Dá para falar agora no CV. Não. Eu acho que
pensando de uma maneira um pouco mais aberta, é a gente ter muito bem definido o que a gente quer resolver, para quem e como. Então, esses 3 pontos aí, o que, em que área que você quer resolver, especificamente como você vai querer resolver aquilo e para quem. Então, assim, existem, quando a gente começa a estudar, e é fruto desses benchmarks, você vê que as empresas começam a se dividir em alguns grandes posicionamentos. E a gente, sem querer, depois que a gente começou a estudar tal, eu vi, a gente já sabe para onde que a gente quer, sem falar tecnicamente. Por exemplo, na questão do posicionamento das empresas, que o Renan falou. Os grandes estudiosos colocam 3 grandes pilares de posicionamento que vai permear toda a empresa. Ou ela foca muito em venda, ou ela foca muito em produto, ou ela foca muito em marketing, branding. E normalmente você caminha por umas 2 dessa. E aí eu vejo muito claro que o nosso foco é produto e branding. A branding tem experiência do cliente e tudo mais. Empresas que são focadas muito em venda, muitas vezes ela abre mão da qualidade para melhorar a venda, para melhorar a margem. E ok, às vezes você está trabalhando com commodity, alguma coisa, e a gente, de forma muito intrínseca, sempre focou muito em produto e sempre... e a gente nunca flertou para ir por outro caminho. Então, de forma não intencional, estava dentro da gente. Então, isso também faz uma marca ter um posicionamento forte. As pessoas, elas sabem o que elas vão encontrar ali, entendeu? Cara, eu sei que eles vão estar sempre focados no produto. Eles sabem que se tiver algum problema, eles vão fazer o melhor possível para resolver para mim. Uma empresa como as pessoas, elas erram. Mas eu sei que eles vão fazer o melhor para... Então, acho isso para a criação de uma marca é muito importante também. Sim. Eu acho que qualquer empresa pode se diferenciar se ela tiver um propósito sólido e conseguir gerar valor genuíno para as pessoas, sabendo muito bem o público, né? Para quem ela está atingindo. Então, quando a gente pega lá o primeiro slogan da Mivita, seu novo lugar no mundo, a gente realmente estava querendo fazer um lugar para as pessoas onde elas se sentissem merecedoras de tudo aquilo que elas estavam vivendo, conquistando seu espaço, onde fosse um lar que realmente trouxesse todo o sentimento que a pessoa quer trazer ao morar em um lugar. E agora, né, esse novo slogan, a vida é extraordinária, a gente quer realmente fazer com que a vida das pessoas sejam extraordinárias. Então, a gente fala que a gente quer impactar positivamente a vida de todo mundo que cruzar o caminho da Mivita. Seja ele como for, da forma que for, direto, indiretamente, mas todo mundo que passar pela Mivita de alguma forma, o impacto tem que ser positivo. E isso é muito genuíno nosso. Isso é realmente o que a gente quer. A gente fica feliz quando a gente vê que a gente alcançou aquilo. Então, eu acho que você ter essa verdadeira alegria quando você atinge esse objetivo, resolve o problema de alguém, muda a vida da pessoa, faz com que a vida da pessoa seja melhor, seja como for, eu acho que a empresa ela consegue se diferenciar. E é isso que a gente busca fazer aqui, né? Sim. Bom, pessoal, acho que falamos tudo, né? Foi muito bacana. Acabou nosso tempo, Carol? Acabou o tempo. Falei demais? Renan, Carol vai demais. apagar a luz aí, vai tirar as coisas da tomada aí. Pode cortar, né? A gente queria agradecer muito quem chegou até aqui acompanhando a gente. Espero que para vocês também tenha sido extraordinário. E aguardem os próximos episódios do Mivicast. Esse primeiro episódio foi muito especial. Obrigada, meninos. Nós somos a cobaia, né? Nós 4, né? Agora fomos os cobaias. É isso aí. Obrigada por compartilhar com todo mundo aqui as experiências. E obrigada, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.